Muito bem, galera, está começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e juntamente comigo hoje está a galera do Saladinha, do Salada Cult. Isso aí, estamos aí, pessoal. Como é que vocês estão? Nossa, essa não é a minha entrada normal, eu tô parecendo aloprada. Mas é isso aí, eu sou Débora de Menezes e estou feliz de estar aqui. A gente é do Salada Cult, Super Pocket Show, Casal em Cena. Já estou deixando jabá para o outro podcast que a gente tem. Isso. Tome-lhe 3 podcasts, estava procurando um. Bom, e eu sou Edu, o host, né? Vai ter um duelo de hosts aqui hoje. Ah, senhor. Ih, rapaz, olha aí, ó. E, né, saudações joviais aí pra todos que estão ouvindo. O que acontece? Eu acho que a Débora, ela foi infectada por osmose pela minha animação. A gente tava conversando em off aqui, eu parecia um cara normal. Aí quando eu começo a gravar, eu me transformo nessa persona animada. E aí a Débora tentou ser animada, mas não veio junto, não conseguiu, bugou. Não, essa não sou eu. Não, mentira. Na vida real, acho que sim, mas no geral, nos podcasts, eu me mantenho sóbria. E essa sobriedade combina bastante com o tema que estamos tendo hoje. Olha aí, gostou da puxada aí, do cliffhanger? Opa. Para falar sobre esse assunto, que é esse fascínio que a galera tem, que é os true crimes, né? Hoje, a cultura pop, ela tá investindo muito porque reconheceu em seu público esse fetiche por histórias bizarras de morte e de absurdos ou de histórias mal contadas. E para vocês, por que vocês acham que nós, enquanto seres humanos, temos esse fascínio por essas coisas bizarras que acontecem aí na fita? Pois é, né, cara? É uma parada que você para pra olhar assim, é meio estranho, né? Porque você vê, o entretenimento, né? A tragédia vira entretenimento, né? E eu acho que, sei lá, desde sempre da humanidade tem isso, né? Um exemplo bem recorrente, que é acidente de carro numa rodovia, ou enfim. Todo mundo quer parar pra ver, quer parar ali pra ver ali, né, o que tá acontecendo, ver se Quem morreu, se tem corpos, se tem sangue. E a ideia parece que é sempre essa, né? Eu acho que no fundo o ser humano é muito curioso, né? E quando se trata às vezes dessas, né, de você ver, nossa, aconteceu algo muito inusitado, uma coisa que tá fora ali do normal, né? Tipo um acidente, né? Como exemplo. Eu acho que é talvez isso que chama muita atenção. Essa pergunta é complicada. Eu, sinceramente, não faço a menor ideia do porquê. Eu acho que eu assistia bem mais do que você, né, Muzito? Eu acho que eu... Até usar o verbo gostar, eu acho pesado. As pessoas... eu adoro podcast True Crime, mas você fica assim... Calma. Talvez você ouve, né? Você acaba tendo um fascínio. Não sei que outra palavra a pessoa possa usar. Acho que a palavra perfeita é fascínio, né? Sei lá, tem algum interesse, né? Porque pode ter um interesse psicológico, né? Um interesse do processo, da resolução do crime em si, né? De como que o detetive lá conseguiu juntar as peças pra descobrir quem foi. Aí tem esse elemento também. Eu acho que talvez não é necessariamente o horror em si, né? Sei lá, o sangue ali. Talvez tenha algumas pessoas, né? Canibais, não sei o que gostem, mas... Nada contra quem gosta, né, inclusive. Não, se você é um canibal, a gente tem tudo contra, tá? Então, vamos lá, dá tempo. Se você não matou ninguém, é só procurar um psicólogo, psiquiatra, talvez tenha solução. Mas aí, voltando, eu acho que tem esse aspecto, né? E aí, e é de família. Minhas irmãs, a gente parava pra assistir documentários, ou seriados, né? Com esses cenários... CSI, etc. Law and Order. Law and Order não. Enfim, tem outras, que aí a gente parava pra ver, e aí, só que na pandemia, eu acho que deu aquele, com tanta coisa horrorosa, a morte sendo uma coisa tão presente ali, né, sei lá, a sensação era que você abre a janela, você vai morrer, sabe, o ar que entra, parece fim do mundo fim do mundo do Shyamalan, mas enfim, eu devaneando aqui. Aí depois eu parei, eu falei, gente, não tem por que eu ficar ouvindo isso, porque... Então eu sou como é que fala? Eu tô 4 anos nesse processo aí de tirar esse vício em true crime, porque realmente dá uma pesada, assim, na mente. Mas eu tava pensando aqui também, uma coisa que pode levar a gente a se interessar por isso, o que o ser humano em si gosta de uma boa história, né? Então acho que talvez, não tanto pelo crime,
crime ou pela tragédia, mas eu acho que pela história, né? Que você gosta de saber, justamente o que você tava falando, né, amor? A questão de saber como que descobriu ou não descobriu, né? Quem cometeu aquele crime e tal. E motivações, né? Hoje mesmo eu tava vendo, por acaso, por coincidência, a história, né, de um cara lá, que ele teve a identidade dele roubada por uma amiga, que, né, matou ele e tal. E ela passou 2 anos se passando por ele, né? Ele era uma pessoa LGBT, o cara, né, era uma pessoa gay, um homem, né? Um homem gay, e a pessoa que se passou por ele era uma mulher trans. Então eles eram amigos e tal, lá, e, enfim, aconteceu uma situação, ela acabou matando ele e se passou 2 anos por ele, assim, como sendo cara, né? E aí você pensa, como pode isso, né? Como isso é possível e tal, enfim. E aí você vê o desenrolar de toda a história, a motivação, né? Você vê que é uma pessoa que tem probleminhas, né? Paçoquinha da cabeça. Então, é interessante você ver as motivações e tal, né? Não tanto assim pela tragédia, talvez, mas pela história mesmo. E tem o lance de fazer parte do extraordinário, né? A gente gosta das coisas que são extraordinárias, que fogem do comum, né? Assim como o esporte, que a gente quer ver o cara que pula mais alto, a menina que corre mais rápido e tal. A gente tá sempre em busca do extraordinário e essas histórias são extraordinárias. As motivações são extraordinárias, né? E aí eu acho que tem esse fascínio, a gente fica enfeitiçado. Uma vez eu vi alguém comentar, por exemplo, vamos usar um exemplo aí da Fórmula 1. Você vai lá para ver Fórmula 1, mas aí você vai também esperando que aconteça talvez um acidente, que é aquela coisa extraordinária que você tava lá e viu, com certeza, que você vai poder contar para outras pessoas e tal. Ou, por exemplo, você vai no circo, você vê lá os trapezistas, né? Você vai lá, de repente, inconscientemente, você, sei lá, tá lá e caramba, eles podem cair, pode acontecer alguma coisa. Parece que você tá torcendo para aquilo acontecer, né? E você presenciar, nossa, aquele evento extraordinário, assim, falar, nossa, eu estava lá e caiu e viu e vi e tal. Enfim, né? Pode ter, né? Eu acho que é aquela sensação de olhar pro precipício, né? A sensação de... O precipício te chama, mas você não quer cair e aquela loucura, né? Acho que a gente tem essa parada. Assim. Isso aí tá. E nesse podcast nós vamos fazer aqui algumas indicações, né? Já que você também está ouvindo esse podcast, possivelmente você goste, você tem esse fascínio também, assim como a gente. Então vamos fazer aqui um apanhado de true crimes aí replicados pela nossa cultura pop. Então a gente está livre aqui para indicar tanto documentários, quanto séries, filmes ou até mesmo podcasts que, como a Débora falou, nesses últimos anos aí, principalmente depois aí da pandemia, estourou, né, esse fascínio de true crime, né? Na discussão de pautas que a gente tem, o Samuel Santos, ele sempre fala que é importante ter uma opinião diferente para enriquecer o podcast. Mas nesse caso, a gente não conseguiu encontrar nenhum serial killer para enriquecer esse podcast, então vai ser só nós 3 mesmo. O outro lado da história. O outro lado da história não vai ter aqui, Samuel. Eu acho que a gente pode começar aí com o Coquinho. Coquinho, fala pra gente aí o que você indica e por que você se fascinou pelo que você vai indicar. Bom, tem um aqui na lista, ele até é meio antiguinho, né? É antigo assim, modo de dizer, né? Que hoje em dia, tipo, aconteceu mês passado já é antigo, né? Meu Deus. Com o tanto de volume de informação e coisa nova que vai surgindo. Mas tem um que está na Netflix, que é Bandidos na TV, de 2019. Sim, Brasil, né? Brasil! Brasil. É uma indicação de uma produção brazuca aí pra nós, né? Mais por entretenimento. Esse entrega. Não, ele se passa no Amazonas, né? Que é um apresentador de TV desses programas tipo da Atena, assim e tal. Só que é um programa local. E, bom, se desenrola toda uma história lá de que... será que pode falar ou é spoiler ou não? Ah, não, mas isso aí já tá na descrição já. Ele era apresentador desses programas, né, sensacionalistas e tal, e rola boatos aí que ele encomendava crimes pra poder noticiar, né? Então, era a mesma coisa que era retroalimentada, né? Ele mandava matar ou, enfim, ele tinha envolvimento com pessoas do crime e quando acontecia, né, um assassinato, uma coisa do gênero, ele era o primeiro a estar no local e dar o furo e tal, né? Então, isso começou a ficar meio suspeito, assim. Então, tem todo um desenrolar de como isso acontecia e
tudo mais. E, cara, é bizarro, assim, uma coisa impressionante, né? Então ele, o filho, era envolvido também. Aí ele chegou a ser político também lá, né? E tem muito a ver, né, com a nossa realidade mesmo, né? Porque tem muito desses programas, né? Brasil Urgente, né? Eu não sei se você já viu um vídeo de que tem tipo um moço com salgado, assim, e aí tem um boneco que vai no programa que implica com ele e o cara vai bater no fantoche. É nesse programa, não é? Nesse? Acho que é nesse programa aí, desse moço. Ah, pode ser. Enfim, um corte desnecessário. Né, e é bem bizarro por conta dessa, né, dessa trama toda, né, de ele encomendar crimes aí pra poder dar o furo, ter audiência e, né, aí começou a ficar suspeito, porque ele chegava lá, o repórter chegava lá no local, né, e já ia dando as informações e tal, falando, nossa, mas como é que ele tem tanta informação sem ser mal chegou no local, sabe? Aí fala, aqui é um fulano de, né, de tantos anos e não sei o que, de idade tal, né, e tudo mais, e aí já dando uma descrição... Uma coisa bem crua. né? Que ficava meio suspeito, assim, tá... É tipo o que Jim Carrey fez no Todo-Poderoso quando ele foi Deus, né? Ele inventava a desgraça e chegava primeiro porque ele era repórter, né? Exatamente, por aí. Olha, cara, você falou do Datena e eu vou cravar um negócio aqui, ó. Que dá uma indicação aí, ó, pro pessoal que produz True Crime, que costuma fazer crime. Mas, ó, certamente, eu creio que talvez já até haja, mas ainda é pequeno, mas eu creio que a gente vai ver um grande caso desse com um coach. Porque o coach, ele tem um fascínio, ele tem uma gama de seguidores e eu acredito que a gente vai ver um coach famoso envolvido em um monte de coisas do tipo... o cara ser preso por participar de golpes quando era menor, alguma coisa do tipo, sabe? Ou colocar pessoas em situações de risco. Que dava golpe em bancos, assim. Enganava velhinhos e tal. A gente vai ver ainda a Netflix produzindo aí um caso aí de um coach desse, envolvido com umas paradas dessas. Não sei se há, mas vai haver. Ok. Agora, Débora... Olha, teria algumas pra dar, mas uma que eu vi recente é Moradores Indesejados. Também está presente na Netflix. E aí tem 2 temporadas agora, né? Disponível. Nem todos os episódios envolvem necessariamente mortes. Isso é série tipo, documental? Mas... É o quê? Isso, não, é série documental, ela é um documentário. E aí a ideia do documentário é falar sobre pessoas que dividiram uma residência, uma casa, geralmente por questões financeiras, né? A maioria, eu tenho um quarto aqui, vou alugar. Ele não é um documentário brasileiro, né? Vou chamar, né? Vou divulgar e vou alugar o quarto. E aí são as histórias com essas pessoas, né? Que vão para esses locais, né? Que em teoria vai alugar. E aí tem todas as questões com essas pessoas, né? Então, algumas são simplesmente esquisitas, outras que tentam dar golpe de tipo, quando a pessoa percebe que é uma pessoa esquisita ou que tem alguma coisa errada na história, na vida da pessoa, ou ela, no primeiro momento, parecia uma pessoa ok, cordial, e depois vira uma pessoa agressiva, alguma coisa assim. Aí quando as pessoas tentam, tipo, falar, já deu, né, pode ir e tal, que eu não quero você mais aqui, aí a pessoa começa a levar isso pra justiça, né, porque aí, pelo menos nos Estados Unidos, parece que se você fica um tempo lá, você não pode simplesmente falar pra pessoa, saia, né. E aí tem toda uma questão, que aí é um tempo que a pessoa tem que aguentar algumas situações meio bizarras, alguma coisa assim. E alguns tem né, mortes envolvidas de pessoa que vai morar com a outra, enfim, e tem todo um desenrolar, né, por trás. E aí a ideia é essa, né? Então é quando, geralmente nesses casos, as pessoas que chamam outras pessoas pra morar, e aí às vezes essa pessoa é uma pessoa não muito boa, né? E aí fica um alerta aí para, né, com quem você vai trazer pra sua casa alugar. É perigoso. Assim, morar com uma outra pessoa que você nunca viu na vida, você nem sabe, não tem referência. E às vezes você tá precisando de dinheiro, né? Também é entendível isso, mas assim, é bem arriscado. E aí tem várias histórias muito bizarras, assim, bem bizarras. É tipo aquele episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que eles alugam isso. um quartinho de cima. Uhum. E o cara é, né, bem esquisitão lá e tal. Roger, ele não é da Filadélfia. Quem é da Filadélfia, ele, né, esnoba e fala o quanto que a Filadélfia é legal. Ele aí não tá falando nada, então não, tem alguma coisa errada.
E aí é bem isso mesmo. Não é bem assim true crime, né? Mas... Não, é porque tem casos também, lá. né? O primeiro, um que eu vou falar, por exemplo, é de uma senhora, entendeu? Nossa, olha a foto, assim. Não, a foto que estampa o documentário, a senhora é meio creepy. Mas enfim, né, na vida real... É a senhora da visita, do filme A Visita. É meio isso. Aí Aí meio que a senhora, nossa, era benquista ali na sociedade e tal, e que, né, abrigava as pessoas. E esse tem sabe, uma gotinha a mais de crueldade, porque então ela chamava pessoas que estavam em situação de rua, né, pessoas que estavam sem moradia, pra ir morar com ela e tal. Só que algumas pessoas que iam pra lá simplesmente desapareciam, morriam, né, as pessoas não eram vistas mais. E, enfim, era isso mesmo, a senhorinha era uma senhora serial killer, né, então, na verdade, ela, né, passava as pessoas que ela supostamente estava abrigando por caridade, alguma coisa assim. Acho que esse é o primeiro episódio, mas aí tem outros casos também, outros casos bizarros. E aí é bem doido. Então tem true crime também, pra quem né, tem um fascínio. Tem. Esse dá uma mesclada aí, true crime, né? Isso, Falando é bizarro, Mas é engraçado do true crime, que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A gente conhece mais as pessoas, né? Os serial killers, as pessoas que cometem do que as vítimas, né? E aí, às vezes, é meio estranho. Mas tem um psiquiatra aqui no Brasil, não sei se vocês já viram, ai meu Deus, como é que... Eu esqueci o primeiro nome dele, mas é o sobrenome Palomba. Ele está sempre nos documentários brasileiros falando sobre perfis de sei lá, psicopatas. Ele é perito, né? Sei lá, uma coisa assim. E aí eu olho, ele é a cara, ele, assim, pra mim ele é uma figura do psiquiatra, e ele tem um cabelo meio branco que vai meio bagunçadinho, assim. É meio esquisito e é muito marcante, assim, pra mim. Quando eu falo true crime, eu vejo já a imagem desse senhorzinho falando e dando perfil e não sei o que, bem doido. Não é uma indicação, mas o podcast que a gente gravou sobre o canibal americano, a gente até fala um pouco a respeito de que, embora seja muito pesada a história, eu acho que até a produção teve um certo cuidado em contemplar isso que vocês falaram, né? Que geralmente a gente tá mais de olho no assassino do que nas vítimas. E aí tem um episódio todo dedicado à vítima, ao sentimento, à repercussão da família e tal. Então, acho que até teve esse cuidado. Mas, no final das contas, se fosse só sobre as vítimas, não teria interesse, né, cara? Acho que o que foge disso é o caso da Daniela Pérez, né? Você fala o nome dela, né? E aí você fala o caso Daniela Pérez, que era, né, filha de uma famosa escritora brasileira, né, de novela e tal. E aí as pessoas lembram dela, mas é porque ela já era famosa, né? Aí você acaba falando o nome dela. Mais ela, é verdade. A outra coisa que eu lembrei, que a piada, né, dos Estados Unidos, que é cheio de serial killer, porque a sensação que a gente tem, mas é porque a gente acaba vendo muito dessas produções que parece que lá, qualquer esquina, você vai encontrar algum, assim, né? Que aí você fica, meu Deus. Tipo Mindhunter. Mindhunter aí, é uma indicação que acho que as pessoas já devem ter visto, mas assim, se não viu, vale a pena ver no sentido de como é que mostra, né? É uma série, mas que, né, tem perfis reais, né? De criminosos e tal, mas é que eu acho que tem uma maneira diferente, né? Que a justiça começa a ver quando o FBI começou a traçar o perfil do psicopata. Do serial killer, tentar, né? Conseguir porque antes era só assassino. Alcançar mais rápido, né? Exato. Olha, eu vou terminar esse bloco aqui contando uma história real que poderia facilmente ser um documentário aí, e se não há, eu acho que rola fácil por causa do fascínio. Segundo a Time, a revista Time, desde agosto de 2017, 15 pés humanos foram avistados em praias próximos a Vancouver, sem o corpo, só apenas os pés. E a maioria deles ainda vestido tênis. E os testes de DNA combinaram um dos pés a um homem que tinha desaparecido, mas há várias teorias a respeito de como os outros pés terminaram lá. Tipo, acidente de barco é considerado, avião, vítimas de assassinato, suicídio e até mesmo vítimas do tsunami que aconteceu lá em 2004. Então eu acho que é uma história muito interessante que faria a galera assistir. Eu mesmo assistiria aí pelas bizarrices que podem ser, né? Pode acontecer. Mas só os pés é curioso. Principalmente pelas essas pessoas, né? Tipo, quem são elas, né? Eu acho que daqui a pouco talvez encontrem, né? Ele fugiu a passos largos, né?
esse serial killer. Meu Deus, que horror. Nossa, Jesus amado, você. Muito bem, galera, passando aqui rapidinho para lembrar você que gosta desse podcast para deixar o seu curtir onde você puder. Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor, nos avalie lá. Clica em seguir o podcast e balangar os sininhos. Sim, lá também tem esse negócio de sininho. Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as 5 estrelinhas lá também. Isso nos ajuda demais. Não esquece de dar aquela moral no Padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora, voltamos à nossa programação normal. Muito bem, agora voltando ao segundo bloco aqui, vamos continuar com as indicações de True Crime. E eu quero fazer a minha indicação, que é uma parada assim que até hoje não se resolveu, que é a morte daquela atriz, a Brittany Murphy, que é aquela loirinha que foi bastante famosa aí no início dos anos 2000. Acho que ela até fez um filme bem famoso, Recém-Casados, com o Ashton Kutcher, que ficou bem famosinho aí quando os dois eram hypados. E ela é encontrada morta no seu apartamento. Tem até um documentário aí da Max, se eu não me engano, que conta a história dela, e no final do documentário ninguém fica sabendo o que aconteceu. Não, é inconclusivo ainda, né? Mas aí eu acho que ela morre, depois o namorado dela morre, e acho que a mãe dela também morre. Tudo subitamente, sabe? Bizarro. Eu sabia que ela tinha morrido, porque às vezes aparecem essas listas de... veja a lista de atores que já morreram e você não sabia, ou atores que morreram jovens e tal, né? Aí você vai passando, eu lembro de ter visto já o rosto dela. Eu acho que o único filme que eu lembro dela é Sin City, mas não lembro dela de outros... Mas o rosto dela é marcante, assim. Então ela morreu em circunstâncias não esclarecidas até hoje, Uns dizem que é fungo no pulmão, por causa que o apartamento tinha fungos e bababá, mas assim, ninguém nunca bateu o martelo de que, tipo, ela morreu por causa disso. E é uma história fascinante de um famoso, né? E aí chama atenção. Tem muito desses de morte de famosos aí e tal, né? Muitos a gente já sabe o motivo, né? E aí, Débora? Qual é a próxima indicação aí de True Crime que você gostaria de trazer? Eu tô na dúvida aqui em qual... em quais falar, mas eu acho que eu vou dar 2. É um que eu vi que é um pesadelo americano. Não sei se vocês... Não, acho que você viu um pedaço comigo, né, Mazito, eu acho. E esse um pesadelo americano, imagine a história de Garota Exemplar e essa história, só que ela é real, né? Ela tem 3 episódios, então ela, no documentário, que também é um documentário, eles mostram 3 partes ou 3 pessoas falando sobre essa história, né? E aí a ideia é meio que ela acaba aprendendo, porque a história começa meio assim, uai, o que aconteceu com uma menina, né? Uma mulher desaparece, e aí depois fica pra onde ela foi, quem é, né? Quem está por trás disso, e, né, que depois ela aparece lá, mas a história é meio Garota Exemplar, assim, você começa achando que se trata dessa história, e aí você vai continuando pra ver o que vai dar, né? Agora eu não lembro se isso foi antes ou foi depois do filme, ou se, né, sei lá, se o filme, porque Garota Exemplar é um livro, né? Mas eu não sei se isso influenciou o livro e tal, agora eu não tô me recordando disso. Mas o livro ele é baseado numa né? história real. Então deve ser essa história. É o argumento, pelo menos. Mas esse documentário que você tá falando, o lance ele acontece depois do filme. O filme ganha grande repercussão. E aí eu assisti meio que recente. E aí todo mundo fica falando que ela tá tentando imitar o filme. E aí tem uma reviravolta. Tem uma coisa assim, verdade. Então, acho que fica aí a dica aí pra, né? Já mistura com outra história da ficção, a realidade vai virando ficção, ou ao contrário, né? E acho que o outro que eu vou deixar aqui, eu acho que é outro documentário. Ele não é true crime, mas é um crime que mata todos os dias e que fica impune, não é mesmo? Então, e que essa pessoa representa uma classe que é intocável, né? E aí, nós temos, um documentário sobre esse Jeffrey Epstein, tá? O Poder e Perversão, que também tá na Netflix. Todos esses eu tô falando da Netflix, só abri a Netflix pra bojar aqui, mas enfim, na Max deve ter mais um, né? Enfim, da Daniela Pérez tem lá. Na Max tem da parceira do Jeffrey
Jeffrey, né? Que Isso, ajudava ele a Ghislaine, aliciar, como né? é que ela fazia também pra aliciar. Porque no fim é a história de um super milionário, né, que se aproveitava, né, de toda essa influência que ele tinha pra aliciar meninas, né, pra abuso sexual, etc, assédio. E a gente sabe que isso tem várias histórias assim, parece que é até meio normalizado às vezes, né? Recente até saiu, acho que, sei lá, 2021, 2022, toda uma matéria muito completa, assim, um dossiê, assim, grande do carinha que era dono das Casas Bahia, por exemplo, o quanto, aquilo que aquele velho, o dono das Casas Bahia fazia, Com as era uma crianças, coisa, assim, né? perversa. Pegava né? crianças, né? Menor Meu de 14 Deus, então anos, assim, e isso de pensar pessoas vulneráveis, de se aproveitar dessa vulnerabilidade. E mesmo se a pessoa não fosse vulnerável, é crime, né? Mas como é que a gente fala no juridiquês quando você tem um detalhe que torna a coisa mais hedionda? É um agravante, né? Então, o agravante de ter essa questão de classe, né? E de meio que usar da vulnerabilidade das pessoas pra cometer mais crimes, né? Tornar mais difícil a ver. E no fim, o que acontece? Nada, o velho morreu, a família continua rica, né? Com isso, o nome dele é grande. E assim, isso pra mim é um Sim. true crime, né? É um crime que choca um pouco a gente, porque é violento e ao mesmo tempo não tem justiça, as pessoas não falam sobre, né? Não vou falar que as pessoas não falam, mas acho que de forma Sim. geral, né? É complicado, né? Você vê que a justiça, o dinheiro se impõe, né? Infelizmente ele se impõe. Era ele que falava que elas são fáceis porque são pobres? Ou é outro cara? Não, esse Não. aí é um É outro outro mais cara. recente, tá. né? Sim. Falou isso. Não, mas ele tá... Ah, tá. Ok. Ah, tá. Eu levei levei a sério. Enfim, era crítica. Era crítica Momento crítica, velada. momento lacre. Sem processo, por favor. Sem processo, supostamente. Supostamente elas foram fáceis porque não podem. Isso, supostamente. E aí acho que é isso, acho que vale a pena, assim, vale a pena também é forte. Mas é curioso ver, assim, né? No fim, ele acabou, né, sendo preso, não aconteceu nada com a aliciadora, né, a esposa dele lá. Do Jeffrey, né? Do Jeffrey. Isso, Enfim, mas ele acabou, É, ele decidiu o fim da vida dele. Curiosamente, né, amanheceu lá, né, emborcado na cela, né, então... Não precisava de detalhes. Ah, não? Não, eu já falei aqui, eu falei de outro jeito. Ele Ah, escolheu o fim da vida dele. escolheu, tá. E aí, enfim, essa foi a justiça. Esse ainda teve Ele não justiça. conseguiu ficar o quê? né? Uma semana na cadeia. Muita gente acaba morrendo em paz no seu lar confortável, né? Tem a teoria de que ele, né, foi queima de arquivo, né? Porque ele tinha muita informação de gente bilionária que frequentava. Era né, Trump, né? Ele tinha relação com o Trump. Que ele tinha uma ilha, né, e tal, aí, né, o príncipe Charles. Teve um príncipe lá, né, que tava envolvido, depois teve que pedir desculpa. Só que não acontece nada com esse povo, né? Mas teve fotos, acho que teve alguém que conseguiu, né? Acho que teve toda uma divulgação depois pra fazer justiça. Atores também. Então acabou Negócio... atingindo certas pessoas ali, né? O negócio vai com, né? E é nojento. Você falando sobre essa questão de relação de poder, né? Eu fiquei pensando aqui na pergunta que você disse sobre nos Estados Unidos ocorrer mais e tal. Eu fiquei pensando se não teriam a ver com a própria cultura deles, de que o americano, ele se sente o dono do mundo, ele se sente o delegado do mundo, ele se sente no poder do mundo, né? Será que esse poder influencia as micro-relações ao ponto de o americano médio querer expressar essa relação de poder nessas circunstâncias? Por isso que prolifera tanto o serial killer, porque a gente está falando de poder em cima de uma relação, seja ela emocional, né? Por isso que tem tantas seitas nos Estados Unidos, a gente tem história, né, de várias seitas nos Estados Unidos, quanto também essa questão do serial killer, né? Que também é uma relação de poder sobre o corpo da pessoa, né? Não sei se teria uma relação, mas fiquei pensando nisso. Porque é complexo, né?
envolve questões, às vezes tem questões de condição genética, doença mesmo, né? Uma questão psiquiátrica que faz com que a pessoa seja disfuncional, né? Então aí, não que todo psicopata é um assassino, né? Aquele, né, que a gente sempre explica. Mas assim, eu acho que são vários fatores, né, que fazem com que isso aconteça, assim. E aí eu não sei o quanto que essa questão, né, de relação de poder e tal, para certos esse tipo daquilo que a gente tá chamando de true crime, né? Mas isso acontece muito, por exemplo, em relações de homem com mulheres, né? Então, das mulheres serem mais vítimas, talvez nesse sentido tenha uma questão desse poder de achar que você pode fazer isso, né? Que é uma forma, às vezes, até de apagar no sentido de ser de misoginia, né, envolvido ali. Então, tem várias questões, assim, né? Então, que é complexo a gente simplesmente falar de forma geral, né? E eu também não sou especialista nesse assunto. Eu ouvi uma explicação esses dias que até me pareceu relativamente plausível, assim, né? Que a onda de serial killers, né, começou nos Estados Unidos ali depois da Grande Depressão, né? E aí teve depois a Segunda Guerra. Então teve a Guerra do Vietnã também e tudo mais, né? Então o país ele passou por questões que ele mesmo criou, né? Aí a gente tem que falar do quê? Do capitalismo, né? A culpa é do capitalismo. Exatamente. É que o capitalismo ele é responsável também por produzir esse tipo de indivíduo, dadas as relações econômicas, de poder e tudo mais, né? Porque existe essa questão, né, de, por exemplo, com a Guerra do Vietnã, né? Quantos soldados voltaram de lá ou mutilados ou psicologicamente abalados ou com trauma de guerra e coisas do tipo, né? E toda a questão da sociedade norte-americana tem o seu American Way of Life, né? Baseado no consumo e nas relações, tudo é individual, né? Então, existe também essa questão. A gente acha que não pode tirar, né, assim, digamos, de uma das causas é a questão econômica também, né? O sistema econômico que ele é selvagem, né? Então, essa explicação me, assim, pareceu plausível, dado o histórico. Onde você viu essa explicação? Em algum perfil desses de história, né, que explica e tal. Eu não vou lembrar agora a fonte, né? Mas aí a questão é que existe todo um processo, né? Claro que não é só o capitalismo e tal, mas existe todo um ecossistema que acaba influenciando, né? E a questão das guerras também, dos traumas que o país passou, enfim, acaba sendo uma fábrica de maluco, né? Então você vê que a maioria, né, dos serial killers, né, que começaram a aparecer foram nos Estados Unidos. E às vezes das histórias mais bizarras que a gente ouve, tem muita história bizarra que surge de lá, né? Ou pode ser uma impressão porque a gente fica sabendo mais isso que eu ia falar, talvez de ter essa publicização. Que também pode ser, para alguns casos, também pode ser, né, aqueles que imitam, né? Porque dependendo de como você fala isso pode criar uma forma errada, né? De criar uma ideia, uma concepção errada, né? De como que esses crimes, eles acontecem, né? Então, talvez, até a forma de como que isso é publicizado, o quanto que isso também pode ser roteirizado, é um roteiro de filme, né? Então, a forma de como que isso é apresentado pode dar uma leve glamorização, digamos assim, desse style, de dar um senso talvez de um senso de poder, né? E de, sei lá, mostrar uma superioridade intelectual, de conseguir se esconder em relação a isso, além da própria né, de algo ser algo patológico, né? Mas é curioso que eu acho que talvez, assim, lá no fundo, essa questão social, esse contexto, essa filosofia que rege, né? Porque são várias sociedades, e várias sociedades, elas veem a morte ou a vida, né? Em certos aspectos diferentes, e isso vai impactar até, por exemplo, nessa questão de ter crimes, né? Então, eu acho que eu acho que faz sentido, nesse sentido de ter, desse social e a forma de como a vida, ela é vista dentro daquela sociedade, talvez influencie de acabar, além da própria, dessa influência que os Estados Unidos têm, né? De
tudo que ele faz a gente acaba vendo, né? A gente vê mais do que as nossas próprias produções. E acabar que a gente... E de ter talvez esse percentual aumentado, né? Nesse tipo de sociedade. Enfim, mas é curioso pensar mesmo. Agora, depois dessa explanação cultural, sociológica, podemos ir para a indicação de Coquinho. Bom, vamos lá. Mais um da lista aqui que a gente assistiu. Eu lembro de a gente ter visto um que ficou o título em inglês, né? Perdoem meu inglês aí, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Ixi, meu Deus, corte isso aí depois. Eu vou ler no tipo Joel Santana. Eu vou falar. Senão eu falo cedo. Don't fuck with my cats. Não, ficou melhor. Don't fuck with my cats. Cara, eu ia indicar esse, maluco. Sério mesmo. Esse é maravilhoso. Mas esse não pode passar, esse aqui realmente... não, esse é um caso bizarro. Esse é no Canadá, né? Também? No Canadá, isso. De um rapaz, né, que ele torturava gatinhos, né? E aí, o que acontece, né? E divulgava, ele divulgava isso, os vídeos. E aí, se criou uma rede, né, de pessoas que começaram a investigar, né? Quem que é esse cidadão? Porque não aparecia o rosto dele, né? Você tinha o cenário ali por trás ali dos vídeos que ele publicava, que era poucas informações ali, não tinha local, não tinha nada, assim. Então as pessoas começaram, né? Eu acho que tinha uma mulher que ela era alguma coisa tipo a Luísa Mel lá, né? Lá do Canadá, não sei, alguma coisa assim. E aí criou toda uma rede de investigação que começaram a pegar detalhes. Tipo, eu tenho cobertura ali, uma colcha da cama de tal, com tal desenho, isso aí vende em tal lugar, é de tal marca, e não sei o que. Os caras conseguiram descobrir onde o cara estava pela marca das dobradiças da porta que estava atrás do vídeo que o cara gravava. Tá maluco, né, cara? É um dossiê bem... Eu fico me perguntando se não fosse gatos, se fosse algo mais assim... simples, assim, como seres humanos sendo torturados, se a gente estaria tão engajado como os caras ficaram, né, com os gatos. Não mexe com gatinhos, é o título do, né, do documentário, né? É que eu acho que é pego de uma das mulheres que estavam procurando, pesquisando, né, sobre esse cara que torturava os gatinhos. E aí eu acho que o primeiro episódio a mina termina com isso, né? Ela não foda com os meus gatos. Tipo, ela já... Aí tu fala, beleza, o que vai vir agora, né? Aí tem assassinato, tem um monte de coisa. Cara, é uma loucura isso daí. A história, ela escala de uma maneira, né? E óbvio, né? Que a gente fica assim, já é um sinal, né? Se a pessoa tortura bichos, a seu bel prazer, né? Enfim, você já fica assim, essa pessoa não quero estar perto. Sim. Mas o trem realmente, você não imagina pra onde vai. Realmente é um trem que você começa e o trem realmente... O quê? Assim, parece facilmente uma história de uma das temporadas de Fargo, sabe? O negócio... Não sei Total. E, não sei se você quer falar, Léo, mas aí a questão, né, que aí descobriram, né, que ele cometia crimes com, né, matando pessoas mesmo e tal, e de um jeito também bem peculiar, né? Não sei se você lembra qual que era a referência dele pra matar as pessoas. Meu Deus, tem isso também. Mas acho que é melhor cortar pra não tirar a graça. Né? Não sei. Mantém o suspense aí. Isso. Ok. Cara, esse é uma série documental que eu sempre indico pra galera que tá começando a ver séries documentais. Porque o documentário ainda tem um preconceito de que, tipo, eu queria assistir uma série, um filme e tal. Não, mas as séries documentais, elas vão escalando de um jeito que a realidade, ela é mais absurda que qualquer filme de absurdo que você possa assistir. Exatamente. Os roteiristas não poderiam prever, né? Fazer um roteiro tão bem feito, né? Não, meu Deus. Eu me lembro quando a Netflix estava bombando, não sei se vocês vão lembrar dessa história. E aí teve toda a questão do impeachment da Dilma, o Temer ali meio que dando golpe e tal. E a Netflix, ela tava muito atuante no Twitter, e aí ela manda como se fosse o perfil de House of Cards, né?
que, pô, tá difícil a gente conseguir superar vocês aí, tipo, brincando com a história de que realmente House of Cards era muito maneiro, mas a política no Brasil é muito mais bizarra do que qualquer coisa que poderia vir Meu Deus. da narração. Não, se a gente vai levar para esse lado da política nos últimos anos aí, no Brasil, cada é outro patamar, né? É outro patamar que nem os roteiristas melhores, assim... De humor, né? De humor, de tragédia, seja lá o que for, de horror, não conseguiriam imaginar, porque é uma coisa absurda, assim. Já que a gente entrou nesse assunto, eu acho que o Black Mirror, ele tem diminuído a sua relevância porque ele não tem chocado como chocava antes. A realidade é muito mais chocante, cara. Total. Não, e você vê coisas da realidade de Black Mirror que se provaram na realidade depois, né? Sim. Eu lembro não sei se você assistiu a esse episódio, Léo, que é de um candidato lá, era uma eleição e tinha um avatar que era um candidato, era uma coisa assim, não era? E aí, cara, você vê urso? que... exato, acho que era o urso. Não, era um fantoche, e aí não você era? Vê aquele... Que falava um monte de palavrão, que... Ele era tipo um Louro José. Exato. E aí, cara, eu falei, nossa, mas que trem absurdo, né, cara? Isso aí nunca vai, né? O que eles estão querendo dizer com isso? E, tipo, a gente vê acontecendo na realidade, vê ainda, né? Né? Esse ano é ano eleitoral aí, então a gente já tá vendo umas bizarrices aí que... Escolha, né? Então não é tão longe da realidade. O assim. Porta dos Fundos, acho que perdeu um pouquinho da relevância nesse sentido, de fazer humor com algumas coisas que realmente acho que não conseguiram superar, não. O próprio choque de cultura. Choque de cultura é uma coisa bizarra de... É um true crime. Pessoas... exatamente. Pessoas falando absurdos, cara. Existem pessoas... Cometendo crimes, assim, falando, né? A gente já não sabe mais o que é ficção e realidade, né, cara? Porque às vezes surgem uns memes que a gente fica assim, cara, isso aí, será que a pessoa tá brincando ou é sério? Porque às vezes facilmente, dependendo da situação, o que a gente acha que era um meme é uma coisa séria, que a pessoa tá fazendo e falando e reproduzindo, enfim, né? Então, cara, é bizarro. Agora, pra terminar o podcast, 2 menções honrosas, rapidinho aí. Débora. Eu tô até pensando aqui, esse não é true crime, eu tô fugindo da pauta, mas... É permitido, né? É um crime, hein? É um crime? Eita, Lelê. Não, porque esse... É porque o Léo... Vamos puxar o gancho. O Léo falou do documentário. Nossa, como documentário pode ser uma coisa interessante pra ver e tal, né? Mas aí, eu acho que talvez todo mundo já deve ter visto. Só a gente, nós dois, que acho que não tinha visto, né? Talvez não sei. Talvez vai ter outra Débora aí que não tenha visto. O Long Shot, que a gente viu recente, ele é curtinho, né? Acho que tem o quê? 30 minutos? E aí conta a história de um moço que foi acusado de um crime, né? Mas não era ele que tinha cometido aquele crime, ele tem que provar que onde ele estava no horário que foi cometido um crime, tem toda uma trama que, enfim, que a pessoa pode ver depois pra compreender por que ele foi acusado e tal. Às vezes não tem um porquê, às vezes os policiais são meio preguiçosos, depois, enfim. Isso resolver o caso logo. Isso é mostrado depois. Mas aí, o cara tem que provar onde é que ele tava. E aí, enfim, pode ser, para alguns pode ser sorte, outras coisas é Deus que ajuda, né? Que o cara, pra ele conseguiu, né, provar a inocência dele, né? Acho que o principal ponto para provar a inocência dele foi uma série. Olha como a cultura pop, ela pode salvar as pessoas, não é mesmo? Exatamente, salva vidas, né? Então, às vezes, você gosta de filme, série. Não, às vezes isso salva a nossa saúde mental, né? Enfim, e também, nesse caso, o moço de ser acusado de crime. E aí, nesse caso, o moço, né, ele é filmado num take em uma série que acho que foi famosa, né? Curb Your Enthusiasm. E isso, em português agora não tô lembrando. Segura sua onda. Segura sua onda. E aí, enfim, por acaso tava tendo um episódio sendo gravado exatamente naquele estádio que ele ia, naquele jogo. E assim, bem lá no fundo ele aparece e, enfim, só que, né, são várias filmagens que o advogado teve que ver, até ver uma ali que mostrava que era ele, era a cara, ele vira, assim, muito que, sabe, lá no fundo. Então, assim,
é uma história que te pega, assim, que você fica, caraca, se não tivesse isso, esse moço era perpétua pra ele. Então, assim, vale a pena, acho que ver a história nesse sentido, porque no fim tem um final relativamente feliz, apesar do trauma, né, ele ficou um tempo até tudo acontecer e tal, e eu acho que vale a pena ver. Acho que é de 2017, eu acho, esse documentário, tem um tempinho já, mas ainda ele tá disponível agora na Netflix pra ser assistido. Eu lembrei de um que passava na época da TV a cabo ainda, não sei se as pessoas ainda lembram, né? Mas passava, que eu lembro que é Medical Detectives, que acho que passava no canal da Universal, né? Que era desvendando crimes, né, através da ciência ou né, enfim. E, cara, assim, deve ter no YouTube até, se procurar aí Medical Detectives, que são episódios às vezes pegando num detalhezinho ali de alguma coisa, de um fio de cabelo, de uma tinta, do não sei o que, de uma terra, sabe, que tava no pneu do carro, não sei o que lá. Então é muito legal, assim, você ver, às vezes, como que essa investigação acontece. É mais de investigação, né? Uhum. Mas são crimes reais e tal. E aí, como que eles pegam, às vezes, o criminoso e tudo mais. Eu lembro de uma que me marcou, que o cara, ele matou a namorada ou a noiva, né? E aí, eles conseguiram descobrir até a música que ele ouviu antes de cometer o crime, né? Que era uma música do Guns N' Roses, que traduzindo a música Eu a amava, mas eu tive que matá-la, né? I will still love her, but I have to kill him. Aí ele ouviu essa música antes, né, de eles, né, conseguirem descobrir e tal, enfim. Mas eu acho que vale a pena procurar aí, deve ter no YouTube, né, tem a ver com True Crime também, essa questão, né, de descobrir como que o crime aconteceu. Que eu acho que isso, de tudo que a gente conversou, que é o que pega, eu acho que às vezes não é tanto a tragédia, mas como que, né, a polícia descobriu, enfim, como a gente conversou, né, desse fascínio, né, do True Crime. Olha, eu indicaria o podcast Modus Operandi, puxando a sardinha aí para nós podcasteiros. Isso. Mais um Modus Operandi, cada episódio conta uma história. Então eu vou indicar uma série documental podcastal, que é um podcast da Folha de São Paulo, A Mulher da Casa Abandonada. É uma daquelas histórias que vai escalando e vai ficando maluco, cada vez mais maluco, e aí tem crime. E aí tem crime de escravidão, aí tem assassinato, tem jogo político. Cara, vai entrando um monte de coisa que começa só com uma história de uma mulher, uma velha maluca, aparentemente, que mora numa casa que era uma mansão que aparentemente está abandonada. E, cara, é muito louca essa história, aconteceu aqui no Brasil. E a história também não termina assim, né? Porque as pessoas estão vivas, os processos estão rolando, mas assim, é muito interessante. É uma dessas histórias que acontece aqui no quintal da nossa casa, que é uma loucura. Ah, olha, se você quiser gravar um próximo Pupilas de Segunda só sobre isso aí, a gente sempre chama para gravar sobre essa história. É fascinante, tá? Né, Débora? É fascinante e eu acho... E tem questões que acho que daria pra gente discutir sobre. Algumas questões. Algumas questões. Não, mas o podcast True Crime tem, que é Ossos da Praia, não? Como é que é? Ah, Praia dos Ossos. Esse Praia dos Ossos. Ok, realmente. Da Rádio Novelo. A primeira produção. A Rádio Novelo sempre traz um negócio meio bizarro, né? Começa de um jeito e termina de outro. A Rádio Novelo também é um... Exato. Não é especificamente de True Crime, né? Mas tem umas histórias cabulosas. Sim, aí esse acho que foi o primeiro, essa produção é bem interessante esse. E o Rádio Novelo apresenta que tem casos curiosos ali também. Então, assim, às vezes você não quer uma coisa muito leve, mas quer ouvir uma história, dá pra ouvir também. E assim como eu fiz no primeiro bloco, para terminar esse segundo bloco, terminar esse podcast, vou dar aqui uma indicação aí para fazerem sobre um crime real. E eu vou contar a história de Elizabeth Short, de 22 anos, que ela foi encontrada morta em Los Angeles e seu corpo foi cortado ao meio e colocaram assim, o assassino fez um sorriso tipo Coringa na boca dela, sabe?
Isso aconteceu em 1947, talvez tenha até inspirado aí o Coringa, né? Porque o Coringa vem depois. E nunca foi encontrado o assassino. Ele também conseguiu drenar todo o sangue dela, então o cadáver foi todo drenado. E assim, eu fico imaginando em 47 algum equipamento, né? Como uma hemodiálise para você conseguir drenar todo o sangue de um corpo, né? E tá até hoje aí sem conclusão do caso, e inclusive, cara, as fotos desse corpo, ele pode ser encontrado na internet. Não faça isso, fica aqui o aviso, mas rondam a internet aí, supostamente fotos reais da vítima. Não vou falar o nome de novo para você, engraçadinho, não procurar. E assim termina esse Pupilas de Segunda sobre True Crimes. Até pessoas. Isso, se você não ouvir esse episódio, você cometeu um crime. Não, mas a pessoa não vai chegar até aqui, então não. Né? É verdade, Anzito. Você tem que... Volta pro no começo. Tem que ser no começo isso daí.